Olá, jovem mancebo! Na aula de hoje, reflexão de objetos em espelhos esféricos convexos. Então, no último vídeo a gente viu a reflexão de objetos em espelhos esféricos côncavos. Tá? Aplicamos as regras de reflexão dos raios de luz no espelho côncavo e aí a gente colocou um objeto e viu como os raios de luz se comportam. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o espelho convexo. Então, vamos lá. A gente vai representar o espelho convexo desse jeito, né? E aí a gente vai colocar o objeto afastado do espelho. Então, os raios de luz vão iluminar esse objeto, tá? E todos eles vão acabar se espalhando e alguns deles vão em direção ao espelho. Tá? Se eu pegar os raios de luz que fazem isso da ponta do objeto, eu vou poder demonstrar como vai ser formada a imagem no espelho desse objeto. Então, o primeiro raio de luz que eu vou pegar é aquele que sai do objeto e vai na direção do vértice e ele é refletido com o mesmo ângulo de reflexão que o ângulo de incidência. O segundo raio de luz é aquele que vem reto, que pela regra deve ser deflexionado, ele deve se espalhar, ele deve não convergir, ele deve divergir, mas ele deve fazer isso como se viesse do foco, perfeito? Então não é qualquer ângulo que você vai dar para esse raio divergente, tá? É como se ele tivesse vindo do foco, beleza? O outro raio de luz é aquele que vai na direção do foco, como se ele fosse na direção do foco, ele obviamente não vai atravessar o espelho, ele bate no espelho e sai reto. E por último, nós temos o raio de luz que vai bater no espelho, como se fosse para o centro de curvatura, mas volta pela mesma direção. Ok? Então, a partir de agora, nós já temos todos os raios de luz possíveis para aquele ponto do objeto. Mas se você puder perceber na imagem, nenhum desses raios de luz refletidos vai se cruzar. É como se eles viessem de algum ponto. Para o primeiro raio de luz, o que está mais em cima, nós já temos o comportamento de onde ele vem. Do segundo raio de luz, nós também temos o comportamento de onde ele vem. No caso de como ele vem de trás do espelho, né, virtualmente, porque ele não vem de trás do espelho, mas é como se viesse. O raio de luz, esse que está isolado embaixo, né, do eixo óptico, aquele que bateu no vértice, parece vir de uma região que é exatamente onde parecem se cruzar os raios de luz. Eu confirmo esse ponto pelo outro raio de luz que está reto ali. Então vejam, existe um ponto atrás do espelho que parecem que todos os raios de luz que estão refletidos vieram daquele ponto, perfeito? E é ali que vai se formar a imagem, bem pequenininha, perfeito? Então veja, a dificuldade aqui é qual? Você vai ter que fazer a projeção dos raios e os raios refletidos, você vai ter que verificar aonde é que eles se encontram, só que obviamente que esse encontro não vai acontecer entre o espelho e o objeto, ele vai acontecer antes do espelho. Então, sempre no espelho esférico convexo, isso vai acontecer. Ou seja, essa imagem vai ser dita virtual. Ao contrário da imagem real que está sendo formada do lado do objeto, né, em relação ao espelho, a imagem virtual está sendo formada atrás do espelho. Ela sempre vai ser uma imagem menor e sempre uma imagem direita. Em qualquer posição que você coloque esse objeto. Se você não acredita em mim, você pode botar o objeto mais perto e fazer o mesmo estudo. Verificar como se comportam todos os raios de luz e você vai ver que
o comportamento dos raios de luz que se encontram sempre atrás do espelho vai gerar uma imagem virtual menor e direita. No espelho convexo, não interessa qual é a posição que você está do espelho. O espelho sempre vai garantir uma imagem virtual menor e direita. Esse espelho convexo ele é usado em vários locais, e um que muito provavelmente você não se dá conta é no espelho retrovisor de carros. Por quê? Se você colocasse um espelho plano, você veria todas as coisas no mesmo tamanho, né? Ou seja, um carro muito distante, ele estaria muito distante, você não vê ele próximo. Tá? Já um espelho côncavo, um carro que tivesse um pouco distante dele, você veria de cabeça para baixo. Já no espelho convexo, em qualquer distância que ele tiver, a imagem vai estar lá, reduzida, direita e virtual. Então esse espelho é utilizado muito, mas professor, eu não sinto a curvatura dele. Tudo bem. O problema é que a curvatura dele é tão pequena que é praticamente uma reta, mas existe. Está lá, tem essa curvatura. Essa curvatura é que garante que você vê sempre o objeto um pouco mais reduzido, mas com uma abertura maior de visão. Okay? Espelhos que exigem algum tipo de aumento, espelhos esféricos, que exigem algum tipo de aumento, eles precisam ser côncavos. Espelhos que não exigem aumento, mas que exijam uma ampla visão, serão esféricos. Tá? Espelhos esféricos você vai encontrar em caixa eletrônico, em ônibus, em farmácias, em supermercados, em estacionamentos que precisam visualizar alguns pontos de difícil visualização. Então, são muito utilizados. Tá? E aí, como não existe posição diferenciada, eu aqui fiz 2 desenhos, tá? Que para mostrar que, independente dos raios de luz que você use, essa regra sempre vale. Então, no primeiro desenho, com o objeto bem afastado, eu utilizei o raio de luz que sai do vértice, que bate no vértice, e o raio de luz que vem reto, em relação paralelo ao eixo óptico, bate no espelho e sai como se viesse do foco. Então, os raios de luz que se cruzam são aqueles que parecem vir daquela posição, certo? Então tá ali a posição e eu aproximei o objeto e aí eu usei outros 2 raios de luz, aquele que vai em direção ao centro de curvatura, que volta pelo mesmo caminho, e o raio de luz que vai como se fosse para o foco, bate no espelho e sai reto. Eles parecem vir daquela posição e você vê que quanto mais próximo você colocar o objeto, maior a imagem vai ficar, mas nunca vai ficar maior. A imagem nunca vai ficar maior que o objeto. Tá? Então, no espelho esférico, resumindo, a imagem nunca vai ficar invertida, não existe uma posição em que não se forma a imagem, sempre vai formar a imagem no espelho esférico, convexo, e em qualquer posição do objeto, a imagem dele sempre fica menor que o objeto. Então, perfeito. Aqui a gente encerra a parte de reflexão dos espelhos esféricos e no próximo vídeo a gente vai começar a estudar os efeitos de refração, ou seja, até aqui a gente viu como a luz se comporta batendo num corpo e voltando. Agora a gente vai estudar como a luz bate no corpo e atravessa ele. Tá? Então te vejo na próxima. Valeu!